Hoje temos um convidado muito especial neste momento, aqui na sala Isabel Pimentel de Castro Pinto, para a entrevista do canal José Neumann e Pinto no YouTube. É o Jacó Pinheiro Golder. Quem é Jacó Pinheiro Golder? Jacó Pinheiro Golder é um intelectual, acadêmico, psicólogo, advogado, assistente social e escritor brasileiro, de família de origem judaica, polonesa, nascida em Minas Gerais. Ô, Jacó, faltou alguma coisa aqui, não? Além de falar da sua lucidez aos plenos 90 anos de idade? Não faltou nada, não. Pelo contrário, até de certa maneira sobrou, né? Ô, Jacó, você sabe Diga. que nessa sala aqui quem manda é a padroeira, não sou eu, né? E a historiadora Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto me pediu para fazer para você uma pergunta sobre a sua infância em Juiz de Fora, Minas Gerais, se essa infância sofreu os impactos que uma criança que hoje vive nesse mundo de conflitos vive. Bom, a Isabel, como você diz, padroeira dessa clã Neumann, ela realmente levanta uma questão que, na minha opinião, é fundamental para que a gente se compreenda em qualquer diálogo, que é nos remeter ao princípio, à gênese, à infância, a maneira de pensar e de sentir a vida e o mundo. Eu diria para você o seguinte: eu nasci em Juiz de Fora, uma cidade que sempre se caracterizou na história do Brasil como palco e cenário de grandes conflitos políticos e ideológicos. Na época da minha infância, era a época da ascensão do integralismo no Brasil, da ação integralista brasileira, coincidindo na faixa mais ou menos de 1940, você imagina, com a ascensão do nazismo na Alemanha. E Getúlio Vargas, aqui oscilando pendularmente, sem saber se iria se filiar aos Estados Unidos ou ao eixo nazista. O coração de Getúlio Vargas balançava o tempo inteiro, como de todos os grandes mistagogos, né, da história política do Brasil. Então, a minha infância se deu naquele cenário. E é muito interessante porque, de um lado, eu tinha na minha casa uma formação judaica muito profunda. Meu pai era um filósofo do dia a dia, na expressão do Murilo Mendes. Murilo Mendes tem um verso incrível no qual ele fala dos filósofos poloneses de Juiz de Fora se referindo, se reportando ao meu pai. Murilo Mendes. De outro lado, existia a influência da escola evangélica protestante metodista norte-americana, de pastores norte-americanos, que eu estudava. Então, eu tive duas influências religiosas profundas na minha formação. Felizmente, Neumann, elas eram convergentes. Por quê? Porque o metodismo norte-americano dos pastores, que eram os missionários, tinha uma proximidade teológica muito grande, atravessando a figura de Jesus, com a origem judaica de Yehoshua. Então, de certa maneira, foi ali que começou a germinar para mim a ideia daquilo que eu chamo, eu e uma parte dos pensantes da nossa época, de judeu-cristianismo, que eu acho que é o grande eixo da nossa civilização ocidental democrática.
Ô, Jacó, o judeu-cristianismo. por falar em... Diferentemente, só para complementar, daquilo que, na época, era a influência da Igreja Católica, que, naquele momento histórico, com Pio XII, oscilava também, flertando com o próprio nazismo. Ô, Jacó, eu acabo de ler um livro muito interessante sobre o Santiago Dantas. E nesse livro, o autor Pedro Dutra lembra que se confunde mesmo muito o movimento integralista com o fascismo italiano, mas você falou num ponto aí interessante, que ele diz que não, que, na verdade, o que a ação integralista brasileira seguia era a doutrina social da Igreja Católica. E isso ele vem com personagens como Alceu Amoroso Lima, Miguel Reale, e outros e o do próprio Plínio Salgado, que escreveu um belíssimo livro sobre a vida de Jesus Cristo. Esse eixo aí que você se refere, de uma certa forma, confirma, né, o Pedro Dutra. Mas eu queria, de você, saber o seguinte: você ocupou a Secretaria-Geral do Movimento Sionista Geral no Brasil quando tinha quantos anos? Eu devia estar na faixa aí dos 30 e poucos. Eu tive uma militância, comecei uma militância no movimento sionista muito cedo, lá em Juiz de Fora, naquilo que eram os chamados movimentos escáuticos, escoteiros, né? Da juventude sionista, lá em Juiz de Fora. Você pode imaginar que a comunidade de judeus em Juiz de Fora era mais ou menos 15 famílias, mas eu digo para você, Neumann, que a gente fez um barulho que você não pode imaginar. Quer dizer, havia uma atuação, uma efervescência muito grande. Eu acho que isso é característico de Juiz de Fora. Muita gente já disse que Juiz de Fora, de certa maneira, é a capital cultural do Brasil. Eu não sei se é verdade ou não, mas o Afonso Romano de Santana, por exemplo, que trabalhava lá junto com meu pai, muitas vezes ele comentava essa efervescência de militância política, ideológica, religiosa em Juiz de Fora, que era muito intensa. E a Isabel perguntou sobre a infância, né? Então, essa infância, você pode imaginar que eu, já na minha fantasia de garoto, ao mesmo tempo que tinha o bullying dos moleques católicos da cidade, com aquela ideia, judeu matou Jesus, mas no colégio Granbury, a ideia era exatamente contrária dos pastores protestantes, que faziam questão de deixar claro a origem judaica de Jesus, de Maria, de José. Então, havia essa influência, eu diria para você contraditória e paradoxal, mas, de qualquer maneira, enriquecedora e forte, extremamente forte. Eu, muito cedo, aprendi que o jogo da vida, no pensamento do Guimarães Rosa, que também, de certa maneira, tem todas essas afinidades com a gente, comigo, com você, com os livres pensadores e pensadores independentes da cultura brasileira, sempre tiveram essa influência benéfica, na minha opinião, profundamente benéfica e construtiva, de otimismo, de esperança, que é a grande mensagem de Isaías, que é a grande mensagem messiânica do judeu-cristianismo. O Jacó, num pronunciamento, num vídeo que viralizou nas redes sociais agora, aos seus 80 anos, 90 anos, o ministro da Economia e vice-chanceler alemão, Robert Habeck, do Partido dos Verdes, alerta para o antissemitismo crescente no país, entre islamitas e extremistas de direita, mas também em setores de esquerda. Não é só na Alemanha, não, hein, Jacob? É no mundo essa aliança fasci-comunista, que, aliás, remonta à história, que você conhece muito bem, muito melhor do que muita gente, é ou não é? Existem alguns pontos
muito sérios de afinidade entre os totalitarismos, né? Vamos lembrar que Mussolini foi o redator-chefe do jornal socialista Avante, em Roma, antes de se transformar no Duce fascista. Vamos nos lembrar que o nome do partido nazista é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Vamos nos lembrar que os hinos nazistas, eles só mudaram a letra, mas eles faziam questão de continuar com a música. E o caldo de cultura em Berlim, que elegeu Hitler, foi o mesmo que tinha anteriormente escolhido prefeito de Berlim um candidato de esquerda. Então, existe uma espécie assim, daquilo que o Engels dizia, o antissemitismo é o socialismo dos imbecis. Isso foi dito por Engels, o companheiro de Marx. E eu E quero o lembrar Trotsky, também, diga, por eu favor. quero, o Trotsky era judeu, né? Eu queria também lembrar a você que a palavra que o primeiro colou no antissemitismo violento, brutal, que levava à agressão e à morte, é a palavra russa, pogrom, porque a grande violência do movimento antissemita começou com muita força na época do czar, na Grande Rússia, de Pedro Grande. Continuou sob Stalin de forma bastante intensa. Quer dizer, a palavra pogrom precedeu a palavra holocausto, que foi implantada pelo regime do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Muito bem lembrado para você. Nazis é uma abreviação desse nome comprido que conecta o nazismo à mesma formação sindicalista dos partidos de esquerda. Você colocou aí, de uma maneira extremamente adequada, a expressão sindicalista. Nós sabemos que essa ideia do sindicalismo, de alguma maneira, foi uma espécie de profissionalização das ideologias utópicas socialistas. Quer dizer, sempre era uma espécie assim, digamos, de cafetinagem das grandes utopias maravilhosas, extraordinárias que o socialismo, na sua origem, trazia. E, por falar em socialismo, me lembrei agora de um fato, de um episódio interessante, viu? Me veio assim em memória agora. Um debate aqui na rua Maria Antônia, e acabou me caindo na mão uma ficha minha, do DOPS, na qual o sujeito que fez a ficha está lá no arquivo do DOPS, né, Departamento de Ordem Política e Social. Jacó Pinheiro Goldberg se confessou um socialista. E, realmente, lá em Juiz de Fora, na minha formação, eu fui membro inicialmente, ainda na adolescência, da União da Juventude Comunista. Eu convidei, na época, não é da sua geração, Tibério César Gadelha, que era presidente da União Nacional dos Estudantes Secundários, e nós fomos presos juntos naquela ocasião, porque a União da Juventude Comunista apoiava o movimento estudantil em Juiz de Fora, fizemos uma greve extraordinária. O fato é que o primeiro livro que eu escrevi, eu dediquei a Cuba de Fidel. Está aí o livro. E ontem eu fiquei pensando, fiquei olhando o exemplar do livro, pensei assim, Neumann, o que é que eu faço com esse livro? O conteúdo do livro corresponde inteiramente ao que eu continuo pensando e sentindo. Só que a dedicatória me envergonha hoje,
E eu fico pensando, o que é que eu faço com essa dedicatória? Rasgo essa página, mas não dá para você rasgar a sua biografia, não dá para você rasgar a história, não dá para você rasgar que um certo dia Fidel Castro era um advogado libertário, com ideias socialistas, contra o ditador Fulgêncio Batista, e que logo em seguida, ao tomar o poder, se transforma num ditador tremendo, perseguidor dos homossexuais e da liberdade do povo cubano, numa inversão absoluta e muito frequente nesses movimentos de oscilação que habita a alma do totalitarismo. Porque o que é que o totalitarismo basicamente tem em comum, que frequentemente leva também ao antissemitismo? O próprio conceito em si, no seu bojo, já explica. É uma pretensão megalomaníaca de tentar explicar a vida, o mundo, o cosmos, a morte, a eternidade, Deus, diabo e o todo, de tal maneira que não sobre nada para a liberdade individual. E é esse choque que é um dos elementos essenciais do mundo contemporâneo. Ontem eu estava lendo uma entrevista, viu, Neumann? Eu prefiro não dizer o nome de quem é que deu a entrevista, porque acho que ele é sujeito medíocre e você não pode dar pedal para a mediocridade, não, porque senão você empresta uma importância que ela não tem. Não tem importância, pode até ter poder. A mediocridade pode até ter poder e tem, mas importância não tem, porque existe uma diferença muito grande entre ser importante existencialmente e poderoso em termos fáticos. Um dia, Hitler foi poderoso, morreu enlouquecido, se suicidando covardemente num bunker em Berlim. Ele que dizia que tinha criado um regime para 1000 anos, regime esse que não durou mais do que 10 anos. Que ele matou ou se matar. Ô, Jacó, ô, Jacó, Diga. vamos introduzir então o Oriente Médio na nossa conversa, porque começa na Primeira Grande Guerra Mundial, né? Na Primeira Grande Guerra Mundial, o chamado eixo central era formado pelos prussianos que então já mandavam na Alemanha e pelo grande Império Otomano, que também não se destaca pelo bom tratamento com os judeus, né? Ou seja, a história do conflito palestino começa no começo do século XX, na Primeira Grande Guerra, quando os aliados venceram os alemães e os turcos. E os aliados dividiram, entre eles, principalmente no caso Inglaterra e França, os territórios lá então não era chamada Palestina, era o Oriente Médio, né? Os territórios de Jericó, de Jerusalém, etc. Já nesse tempo, né, existia pogroms, perseguição aos colonos judeus, né, no Sinai, onde hoje é Gaza, etc. Mas eu acho que você coloca bem a questão quando você levanta a dimensão maior, dimensão histórica desse conflito. E eu convidaria você, Neone, para que nós pensássemos, então, em termos até mais largos, mais amplos, em termos históricos, nos reportando a alguns milhares de anos atrás, quando aquele território era disputado entre Roma e os judeus.
Aquele território, você pode explicar de muitas maneiras. Ô, Jacó, eu só quero interrompê-lo. O nosso amigo Dionísio da Silva disse que o sagrado direito de interromper. Interromper você não é um sagrado direito, mas eu queria te interromper lembrando o seguinte: um judeu que era cidadão romano e que é o criador, na minha opinião, do amor, o inventor do amor. Saulo de Tarso, cidadão romano, judeu de Damasco e criador do cristianismo, segundo o magnífico relato do grande escritor francês Ernest Renan nas origens do cristianismo. Lembrando, inclusive, que esses conflitos todos, eles, na realidade, se iniciam com. Nós estamos fazendo um mergulho na história e o pretérito tem um fascínio extraordinário para a nossa imaginação, porque nos remete às questões mais elementares e, ao mesmo tempo, mais fundamentais da filosofia, da cultura e da política, que é a própria origem da condição humana. E você falou bem, falando de Saulo de Tarso, de Paulo, que tinha a intenção de levar na realidade, nas palavras de Jesus, que dizia: eu não vim para mudar uma vírgula da lei. Quando ele fala em lei, ele está falando em Torá. Ele está falando no livro fundamental do judaísmo. Eu vou repetir. E quando, se você me permite, quando eu entrei aqui de São Paulo com um processo contra a cidade de Oberammergau, na Alemanha, para mudança da Paixão de Cristo, que era encenada, D. Paulo Evaristo Arnes mandou publicar no jornal Eclésia da Igreja Católica de São Paulo o apoio à minha posição, que, por sinal, foi também apoiada, a mesma posição, Neumann, pelo posteriormente Papa Bento, o Ratzinger, que na época era cardeal de Munique. Você veja como é estranho tudo isso, Neumann. Um moleque nasce em Juiz de Fora, filho de imigrante judeu polonês, miserável, que dormiu em banco de jardim durante 2 meses, até arrumar um empreguinho para sobreviver. Aí nasce esse moleque se forma advogado, monta um escritório no Bom Retiro, na rua Ribeiro de Lima, frequentado por Ulisses Guimarães no Comitê General Stoll Nogueira. E esse sujeito entra com processo na cidade de Oberammergau, na Alemanha, e acaba conseguindo alterar, com o apoio do cardeal de Munique e do cardeal de São Paulo, a encenação da Paixão de Cristo, que bianualmente era feita, uma vez acusando os judeus do deicídio e a outra vez acusando o ódio, o sentimento de ódio, que foi a encenação que prevaleceu. O que eu quero convidar você e os seus tantos admiradores é sair um pouquinho, nós todos, sairmos um pouco da coisa episódica, da coisa com a datação de agora e tentar compreender a fenomenologia ampla desse processo. Nós estamos falando de Deus e o diabo, nós estamos falando de Caim e Abel, nós estamos falando da selvageria e da civilização. E Eu quero que você estamos saiba. falando de Ribbentrop-Molotov.
Exatamente. Que é o mal configurado e disfarçado. Não importa. Tem sujeito maluquinho dizendo que é comunista e é antissemita. O sujeito renega os princípios fundamentais lá atrás que basearam a ideia do comunismo como uma utopia socialista e transforma num processo completamente teratológico, monstruoso, que você vê na China, na Coreia, e viu na União Soviética, o país que dizia que ia instaurar o paraíso no mundo e conseguiu instaurar um autêntico inferno dentro da União Soviética. Se você transportar o raciocínio de Ribbentrop-Molotov para hoje, você tem Vladimir Putin e Xi Jinping. É exatamente isso. É Unidos ao terror do Hamas. exatamente isso. E você veja que, de alguma maneira, a geopolítica, no caso, se presta ainda mais uma vez a essa metáfora extraordinária. Do que é que a gente está falando? Nós estamos falando aqui da essência do espírito humano numa linha de concórdia, de paz, de amor, ou na linha de estupro, assassinato e morte? É disso que a gente está falando. É de Caim e Abel. Eu queria só dizer para você, voltando à pergunta inicial da historiadora Isabel de Castro Pinto, dizer para ela que quando meu pai chegou a Juiz de Fora, e isso aí foi o elemento fundamental para a minha formação, você sabe quem é que estendeu a mão para o meu pai? Nicolau Arbex, um sírio que chegava para o meu pai, dava o braço para ele e dizia: nós somos primos. Isso se transformou numa lenda em Juiz de Fora. Todo mundo lá conhece essa história, já virou material até de peça de teatro. A irmandade entre o seu Luiz, meu pai, e o sírio Nicolau Arbex. Inclusive o Lamir Sagrado, um grande médico de Juiz de Fora, professor da Faculdade de Medicina, escreveu um belo trabalho escrito Turco e o Judeu em Juiz de Fora. Isso tudo vai provavelmente prosperar a médio prazo numa grande união no Oriente Médio entre Israel e Palestina. É só você imaginar os elementos de afinidade que a gente tem a percepção através do sufi muçulmano, através do grande poeta Khalil Gibran. Do poeta persa, Rumi, no século XIII, que tem o nome do Maomé, inclusive. O nome todo do Rumi vou achar aqui, Maulana Jalaladdin Maomé Rumi, poeta à altura de Dante Alighieri, de Camões, poeta à altura de William Shakespeare e um poeta da paz e do amor, dos derviches giratórios. Agora, por favor, cite o outro poeta do século XIX ou XX, o poeta Gibran Khalil Gibran, poeta libanês consagrado até hoje por sua obra maravilhosa. O Khalil Gibran tem uma passagem extraordinária, na qual ele diz que no momento em que o Jesus dos cristãos e o Jesus dos judeus se encontrarem, vai ser o momento de redenção da humanidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que é esta força extraordinária que fazia com que Khalil Gibran e o Rumi, aquele que disse: eu danço com as estrelas, é poeta da minha devoção. Eu digo para você
que atrás dessas larvas de ódio, nós temos que procurar a chama divina do amor. Porque é só a relação do eu-tu do Martin Buber, é só a relação de respeito à dignidade das diferenças do outro que dão significado à ideia de feito à imagem e semelhança de Deus. Nós não fomos feitos à imagem e semelhança do diabo. Nós temos que ter, pelo outro, esse significado. Quando alguém chega para mim e diz todos os seres humanos são iguais, eu fico apavorado, Neumann. Eu fico apavorado. Eu não quero ser igual a ninguém. E não quero que ninguém seja igual a mim. Porque cada um de nós carrega a singularidade. Antes de ser mineiro, antes de ser polonês, cidadania que me foi dada pelo presidente da Polônia, um país antissemita, mas é o país onde a minha poesia mais repercute hoje no mundo. Mais do que ser judeu, mais do que ser homem. Eu sou pessoa. A ideia judaica do mente. Meu pai dizia para mim, não é importante ser poderoso, nem forte fisicamente, nem atleta, nem rico. O importante é você conseguir ser você mesmo. Porque na medida que a gente é a gente mesmo, a gente consegue entender e respeitar o outro. E a gente não estupra, a gente não mata, a gente não covardemente invade a casa do outro e comete aqueles crimes terríveis do dia 7. Mas também não deixa a criança morrendo de fome nas esquinas de São Paulo. E fica com o olho na Palestina, porque é mais fácil ficar discutindo a Palestina do que resolver a miséria em Paraisópolis, a miséria no Nordeste. O número de assassinatos nos últimos anos no Brasil, nós chegamos a 500 mil homicídios. Com essas vibrantes, lúcidas, magnificamente luminosas palavras do nosso querido Jacó Pinheiro Goldberg, nós encerramos essa entrevista maravilhosa, mas tenho certeza que o Jacó disporá ainda de tempo para nos dar mais entrevistas no caminho da luz e não da treva, no caminho da paz e não da guerra, no caminho de Saulo apóstolo e do poeta persa Rumi. Muito obrigado, meu amigo, meu líder, meu ídolo, Jacó Pinheiro Goldberg. Muito obrigado a você.